Utilidade pública. E aí pessoal, tudo bom? Sou Ralph Gomes e hoje estamos mais uma vez aqui no canal Pare para Pensar. E eu queria falar aqui hoje que são poucos os prazeres que se tem nessa vida, né? Mas eu tenho um grande prazer nessa vida. Acho que é um dos meus maiores prazeres, um dos poucos, né? Mas é o prazer de não ser um idiota. É uma grande satisfação, né? Uma grande honra. Você não ser um imbecil teleguiado, não ser um bobo alegre, né? Condicionado, que é a grande maioria, né? A grande maioria que tem por aí, neste mundo. Este mundo é composto por imbecis, né? Os sistemas são feitos para imbecis, por imbecis e para imbecis. E, como não poderia deixar de ser, como a gente não poderia deixar de comentar, Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo dos idiotas. Eu estava vendo na televisão, né, na reportagem, que diz que nesse período aumenta a compra de TVs grandes, né? Porque os idiotas felizes querem reunir a família para ver Copa do Mundo. O que é Copa do Mundo, né? É uma competição idiota entre os países, né? Porque todos os países são rivais uns dos outros, né? Apesar de alguns países terem parcerias comerciais, a grande maioria dos países são rivais uns dos outros, né? Se rivalizam entre si, por isso são países. Cada país com uma postura, cada país com uma soberania, né? Quase ninguém se entende. É igualzinho na religião, né? Várias religiões e ninguém se entende. Vários países, várias nações e ninguém se entende. Quando na realidade a única nação que deveria existir é a nação humana, né? Do qual nós somos. Nós aqui, digo, deste canal, né? Somos partidários, sabe? Eu sou partidário da nação humana. Eu acho que eu pertenço à humanidade, mas não pertenço a um país, não pertenço a uma nação, não pertenço a uma religião, não pertenço a uma raça, sabe? Eu pertenço a uma nação, que é a nação humana. Portanto, eu não tenho interesse em me rivalizar com ninguém, né? Com nenhum ser humano. Simplesmente eu me afasto da maioria dos seres humanos porque parece que o ser humano ainda é um idiota, né? Feliz. Então, né, esse idiota feliz pode fazer muito mal, e faz, né? Muito mal a toda a sociedade, a toda a coletividade. Até agora nós ainda não vimos pessoas com comportamentos de verdadeiros seres humanos. A grande maioria é idiota, né? Comportamento de massa, comportamento coletivo, desrespeito total, né? Rivalidade entre grupos, isso é sempre assim. Por isso que a gente está tendo guerra, né? Por isso que a gente tem muita briga, por isso que a gente tem direita, tem esquerda, por isso que a gente tem católicos, evangélicos, espíritas, mormons, testemunhos de Jeová, né? Todo tipo de seita, todo tipo de religião, todo tipo de grupo, todo tipo de diferença. E nós aqui, né, como livres pensadores, como racionalistas, nós defendemos uma coisa totalmente diferente, né? Uma humanidade totalmente diferente, baseada na racionalidade, uma humanidade que ainda não se desenvolveu, que ainda não chegou nisso, que eu nem sei se algum dia vai chegar, né? Porque o ser humano, como eu comecei o vídeo falando, né, é um idiota feliz, é um abobalhado que trabalha feito escravo, né, para sobreviver e vive desse pão e circo, né? Agora, essa historinha de Copa do Mundo, aí depois vem Dia dos Namogados, né? Namogados, né? Vem Dia dos Namogados, e aí essa palhaçada de festa junina, aí em outubro vem eleições, pro povo imbecil eleger os milionários, corruptos, safados, que hoje, para a presidência, a gente tem dois, né?
que o povo, com seus dois neurônios, né, tico e teco, os dois neurônios que o povo tem, né, que o indivíduo comum do povo tem, só tem dois neurônios. Então ele tem que decidir entre dois corruptos, né? Um, que é o atual presidente, que é um ex-presidiário, né? E o outro, que é filho de um presidiário, né, que está em prisão domiciliar. Então, povo idiota, né? Povo imbecil, com dois neurônios para decidir entre dois corruptos. Né? Milionários, né? Milionários, os caras são milionários. A família Bolsonaro tem milhões de propriedades. Lula não é diferente, o ministro Alexandre de Moraes não é diferente, todo mundo aí, né? Cheio do dinheiro. E o povo idiota ainda vai votar, né, nas eleições de outubro. Então o que eu estou dizendo, é idiota mesmo, né? O indivíduo comum é imbecil. O idiota letrado, que eu costumo dizer, né? O indivíduo digamos assim, os indivíduos eles são até culturados, né? São alfabetizados, mas não passam de idiota. Né? Nós vivemos numa sociedade de imbecis que vão comemorar agora a Copa do Mundo, né? Copa do Imundo. Porque tem sentido isso, né, cara? É pão e circo mesmo. E eu queria falar uma coisa hoje aqui. Eu sempre tento trazer, né, um contraponto, sempre tento trazer um posicionamento um pouco diferente do que as pessoas costumam pensar, né? Por isso nosso canal é Pare para Pensar. E eu vou dizer uma coisa aqui, como eu falei, né? A gente propõe aqui uma nova humanidade, uma humanidade mais racional, um humano mais próximo de um humano, né? Que até agora só vimos essa aberração chamada ser humano, que ainda é uma grande anedota, né? Do que seria um humano de verdade. Né? Cada dia mais, conforme o tempo vai passando, parece que o ser humano vai decaindo, né? Decaindo em moral, decaindo em caráter, em capacidade intelectual. O ser humano só vai de mal a pior. Né? E isso tudo por conta da emotividade. A emotividade é uma coisa que não cessa no ser humano. Né? Claro, a gente precisa ter um pouco de emoção, né? Senão nós viramos robôs. Mas a emoção ela tem que ser uma coisa secundária. Né? A emoção ela tem que ser algo dominado, controlado, minimizado. A emoção pode-se dizer que tem que ser um resíduo, porque a emoção pertence ao mundo animal. Tudo que é instinto, tudo que é instintivo, é emocional. Né? Podemos dizer que o amor, esse amor que está por aí, né? Que é um amor sempre de interesse, né? Porque as pessoas dizem que amam Jesus, porque Jesus tem alguma coisa para oferecer, não é isso? Salvação, né? As pessoas dizem que amam o outro, porque o outro tem alguma coisa a oferecer, né? Tem a buceta para oferecer, tem o pau para oferecer, tem o cu para oferecer. Vamos falar as claras, né? Ninguém ama ninguém se não for por interesse. Principalmente o amor romântico. Isso aí vai ser tema para outro vídeo, né? Que é o Dia dos Namorados. E pode ver que as relações românticas sempre são baseadas em interesse, um querendo o corpo do outro, né? Um objetivando tirar, né? Usar o outro como objeto sexual. Isso que é o amor romântico. Então, é um instinto, né, de procriação. Então, como eu estou falando, o amor, né, amor de pai, de mãe por filho, também é por questões de procriação, né, por questões de manutenção da espécie. O indivíduo procria para quê? Para manter a espécie. Então, na realidade não é amor, né? É um cuidado que sempre o progenitor tem, né? Com a prole para poder perpetuar a espécie. Então, toda forma de amor que se vê por aí, né? Ainda é interesse, baseado em emotividade barata, né? O amor pelo político de estimação, o amor pela nação. Olha só, né? Copa do Imundo. Essa Copa do Imundo não é simplesmente um amor falso, né? Porque ninguém respeita as leis, ninguém tá aí pro Brasil, tá todo mundo cagando, né? Agora, como eu falei, vão ter eleições em outubro, as pessoas vão votar mal, vão votar de qualquer jeito, vão votar porque tem tesão por um ou por outro, né? É isso, né? Que é político de estimação. E o cara quase sempre com promessas falsas,
quase todos são corruptos, esse sistema não funciona, né? Esse sistema baseado em coletividade burra, que vai votar a maioria que vota, a maioria cristã, a maioria católica, a maioria espírita, a maioria mórmon, a maioria testemunho de Jeová, a maioria macumbeiro, caralho, essa porra de maluco, tudo que vai votar, né? Então, por isso que eu não voto, porque eu vou perder meu tempo, né? Primeiro que eu não tenho quem votar, claro, né? Não existe, né? É um candidato mais ridículo do que o outro, né? Falsos, né? Mentirosos, religiosos. Isso é que é a política nesse país. Então, não vamos falar nisso, vamos falar no tal da Copa do Mundo, que é uma reunião de imbecis, né? E aí, eu vou trazer um diferencial aqui hoje, falar com vocês, que é o seguinte. Você já reparou, né? Que a maioria do povo em geral, digamos assim, né? Será que você já reparou que todos querem a mesma coisa, né? Os bons, os que se dizem bons, os maus, também querem as mesmas coisas que os bons ou que se dizem bons querem, né? Por exemplo, ora, eu costumo dizer, né? O mal, os maus, né? Proliferam, os maus são bem-sucedidos, digamos assim, porque os bons são idiotas, né? E os bons não se diferenciam muito dos maus. A única diferença entre uma pessoa boa e uma pessoa má nessa sociedade é que geralmente os bons seguem as leis, né? Talvez por condicionamento, talvez por simplesmente conformismo, submissão, sei lá o que, né? Mas os bons costumam seguir as leis, por isso parecem bons. E os maus geralmente estão no crime, né? Estão fora da lei, estão à margem da lei, mas no fundo, é tudo o mesmo balaio de gato, né? Porque, como eu falei, os maus só proliferam porque os bons são idiotas. Porque se os bons fossem realmente bons, né, não deixariam campo para os maus. Mas o que seria uma pessoa boa? Né? O que seria uma pessoa boa? Para mim seria uma pessoa justa. E os justos não toleram injustiça, né? Assim como os bons não toleram os maus, a maldade. Mas uma população, né, onde na Copa do Mundo vai estar todo mundo preocupado se o Brasil fez gol ou se não fez, né? Isso só pode ser o quê? Se não farinha do mesmo saco, né? Porque a gente não está de forma alguma, né? Nem nunca esteve, né, a princípio, hoje acho que menos ainda, em condições de comemorar nada. Esse trabalho escravo, esse sofrimento, muita doença, muita manipulação de informações por parte do governo, por parte da medicina, por parte da política, por parte de praticamente todos os ramos da sociedade. Se você for ver, é mentira para tudo quanto é lado, né? Agora teve essa palhaçada aí do cara que filmou o disco voador, os imbecis, tudo dando ibope pra essa merda, né? Viralizando conteúdo idiota, né? O cara que viu. Agora apareceu a Gretchen dizendo que teve contato com ET. Acho que ela até transou com ET, né? Que aquela porra ali transa com todo mundo, pô. Já casou não sei quantas vezes, já deu aquela buceta pra todas as partes do universo, né? Então já deve ter transado até com ET mesmo, né? Mas é ridículo, né? Um país, um lugar como esse, um inferno desse aqui de ignorância, de estupidez, de alienação, né? Onde o idiota filma uma luzinha no meio do mato, todo mundo acha que é disco voador, e vem agora a maluca da Gretchen dizer que transou com ET, que foi influenciada por ET, que os ET deve ser tudo trans, né? Porque a filha dela, Tammy Gretchen, virou trans. Deve ser porque é ET, né? ET trans. Grande novidade agora, né? O mundo é gay, mas não é só o mundo, né? É o universo todo, né? Imagina, o ET trans. Porra, caralho, que foda, né? Nada contra os trans, cada um no seu cada um. Agora, pô, vem com essa historinha de ET, tá de sacanagem. E aí, né? Nessa data agora, que não se tem nada para comemorar, como em data nenhuma se tem nada para comemorar, quem é lúcido, quem é justo, tá é puto, tá é revoltado. Não tá nem aí pra essa porra de Copa do Imundo. Essa babaquice de ver uns idiotas chutando. Porra,
Qualquer coisa mais imbecil do que futebol, cara. Você pode até gostar, né? Como, sei lá, um hobby, um esporte que você gosta. Mas essa alienação, essa idolatria que você tem com jogador de futebol. Aí preocupado com o Neymar. Neymar tá preocupado com você, cara. O cara ganha milhões. Sabe o que é milhões por mês? Fora os outros contratos, né? E o povo idiota, né? Que trabalha pra caralho, 6 por 1, tá idolatrando esses deuses, né? Esse indivíduo que não faz nada pra ninguém, né? Quando é que o cara fica jogando uma pelada, ganha milhões, ele faz alguma coisa por alguém? É o idiota, né? E os idiotas vão seguir esses idiotas. É por isso que na Copa do Mundo, que eu vou falar a Copa do Imundo, né? É a Copa dos imbecis, né? Que estão na merda, que estão trabalhando igual condenados, né? Que estão só cada vez mais proliferando doença aí, né? Porque a saúde, como tudo, tem que ter educação, tem que ter regulamentação, né? Própria, pessoal. Você tem que ter suas regras, né? Para você ter uma boa saúde. E não é isso que se prega por aí, né? Como eu costumo dizer, eu não preciso de hospital, né? Eu pago por essa merda toda com meus impostos, né? Mas eu não uso hospital, eu não uso posto de saúde, eu não uso farmácia, eu não uso dentista. Eu não uso indústria farmacêutica, eu não uso nada dessa porra, né? Eu não tô usando nem banco mais, né? Nem piso em banco, né? Hoje eu passei na frente do banco, aquela velharia, cambada de alienados mentais, não passam de animais. Sabe, o cara vive uma vida inteira e não aprende nada, igual um imbecil numa fila de banco, porque não sabe usar uma porra do aplicativo. Caralho, muito tempo que eu não piso em banco, né? Hoje eu passei lá, tá a velharia lá, né? O que esses velhos têm pra fazer da vida também, né? Se não for sair de casa pra ficar igual idiota em fila de banco, fila de lotérica. Então é um mundo de idiotas. Por mais que o indivíduo viva, né? Não aprende nada. Deveria aprender, né? Alguma coisa, não aprende nada. E nós estamos aqui para dar esse diferencial. O que eu queria falar é que você repare, né? Como a gente estava falando aqui, que a Copa do Mundo, né, é um termômetro. Todos esses eventos, né? Marcha para Jesus, Parada Gay, Carnaval, Natal, Ano Novo, Dia dos Namogados, Corpus Christi, Dia de Finado, e a puta que te pariu, é tudo enganação, alienação, é para vender, é comércio. Agora um monte de idiota comprando camisa, um monte de idiota comprando televisão para ver Copa do Mundo, gastando o que não tem, né? Que são imbecis. E aí, eu tava dizendo, repare, né? Que a nossa proposta é uma proposta diferente. Foda-se, não estamos cagando regra aqui na vida de ninguém. Se você se identifica com a gente, legal. Se não, porta da rua, serventia da casa, né? Ninguém é obrigado a ficar aqui. Mas aí tem a nossa postura, né? A gente está vendo tudo errado, a gente está vendo que a humanidade não funciona, não funcionou até agora, né? A não ser nesse sistema de idiotas controlando idiotas, sabe? Indivíduos imbecilizados como Donald Trump, como um Vladimir Zelensky, um Putin, tudo idiota, né? Netanyahu, tudo com cara de idiota, postura de idiota, velhos imbecis, vão morrer daqui a pouco, estão querendo arrumar briga, confusão nesse mundo. O idiota é isso aí, né? Ele só traz merda, ele só piora tudo. Nada pior do que o idiota. E por idiota, né? Entenda-se, né? Homens maus, que se dizem bons. E você não é diferente. Você que eu digo, né? Muitos aí que estão me assistindo, que vão comemorar a Copa do Mundo, como comemoram outros eventos idiotas, aniversário, casamento, toda essa babaquice, né? E o que a gente propõe aqui? A gente propõe um homem diferente, né? Porque se tudo que você viu até agora está dando errado, né? Se a sociedade está cada vez mais criminosa, cada vez mais caótica, cada vez mais desorganizada, ninguém respeita nada, né? Porque todos, praticamente, é quase que geral isso, né? Vai torcer pelo futebol na Copa do Mundo. Seja mendigo, seja traficante, seja viciado, seja dona de casa, seja trabalhador, seja político corrupto, safado, ladrão, seja presidente da república, seja deputado, seja o que for, seja religioso, seja cristão, todo mundo torcendo na Copa do Mundo. Será que Jesus, né, se existisse, ia estar numa idiotice dessa, né? Comemorando Copa do Mundo? É uma pergunta que fica para os cristãos, né? Então, o que acontece? Quem se diz bom, né? Cara, se nivela pelo mal, pelo aquele que se comporta de maneira criminosa, né? Por quê? Porque o
Os criminosos também estão adorando a Copa do Mundo. Você pode julgar, digamos assim, uma pessoa pelo comportamento dela, né? Pelo que a atrai, né? Então, funk atrai muito bandido, mas funk também atrai muita gente que se diz de bem, né? Ou seja, os mesmos gostos que o bandido tem, o homem de bem diz que tem, né? Agora, o homem de bem vai comemorar a Copa do Mundo, o bandido também, né? O homem de bem comemora, né, os campeonatos brasileiros de futebol, o bandido também, né? Ah, mas o homem comum também quer ter família. Ora, o bandido também, né? Tem diferença. O homem comum, ele sonha, né? Ganhar na Mega Sena pra quê? Pra ostentar, pra poder mostrar poder financeiro, né? O bandido também, né? Ah, o homem de bem, ele tem amor pela família, pelo filho, pela esposa. Ah, o bandido também tá tudo igualzinho, entendeu? Até agora. Ah, o homem de bem gosta de arma, né? Gosta de filme violento, gosta de MMA, né? Um esmurrando a cara do outro. Ah, o bandido também. Então, tem muita diferença, né? Tem uns até que faz sinalzinho de arma com a mão, né? Então, porra, o bandido gosta de arma e o homem de bem também, né? O policial gosta de arma, o bandido também. Qual a diferença? A única diferença é que um geralmente está do lado da lei e o outro não, né? Então não tem muita diferença, se você for ver, entre um bandido, um terrorista, né? Desses aí, né? Esse terrorismo que se faz aqui no Brasil, né? Não tem diferença entre um homem mau, um criminoso, cruel, psicopata, que também tem família, que também quer ostentar, né? É o sonho de todo mundo, né? Ter um casarão com piscina, com carro na garagem, né? Será que esse não é o seu sonho também? E é o sonho de qualquer traficante. Ah, sexo! Todo mundo quer relacionamento, todo mundo quer sexo, né? Todo mundo é movido por essa emoção de sexualidade. O bandido também. Então, se você for reparar, não existe quase diferença entre o indivíduo que se diz de bem e o indivíduo que está no crime, que está no lado mal, o indivíduo ruim, ganancioso, egoísta. Não é diferente do indivíduo comum, né? É uma diferença aparente. Porque o que vai definir o seu caráter são as coisas pelas quais você se atrai. Note, né? Isso é uma coisa simples de se observar. Então, teríamos que ter um homem, teríamos que ver um novo homem que não se interessa por nada disso. Não se interessa por futebol, não se interessa por Copa do Mundo, por nenhum tipo de comemoração, né? Por nenhum tipo de religião, que não se interessa mais por relacionamento, que não se interessa mais por família, que não se interessa mais por esse comércio absurdo, né? De quinquilharias, como a gente vai ver agora na Copa do Mundo. Então, qual é o homem que se diferencia? Será que você se diferencia? Será que você pensa diferente de um traficante de drogas? Será que você pensa diferente de um chefe de milícia? Será que você pensa diferente de uma pessoa má? De um corrupto safado que vai torcer pela Copa do Mundo igual você? Então você está nivelado, né? Nosso canal aqui não é para você. Se você está nivelado por isso aí, se você simplesmente sente prazer com as mesmas coisas que um demônio nesse planeta sente, família, religião, né? Ostentação, Copa do Mundo, comemorações, religião, amor, status social, né? Tudo isso. Se você se nivela por isso, você é igual. Então, como eu falei inicialmente, os maus só prevalecem e só proliferam porque os bons são idiotas, né? Não tem autoconhecimento, não entendem que tem que mudar a sua postura, o seu comportamento para que alguma coisa mude, né? Quantas pessoas não mudarem individualmente, não abrirem mão dessa motividade barata, desse comércio, desse capitalismo selvagem, enquanto isso não acontecer, porque me parece, né? Não sei, né? É talvez uma fantasia minha, não sei, né? Porque eu me baseio por mim, mas me parece que os niilistas, as pessoas que são mais conscientes da realidade, estão abandonando esse tipo de comportamento, né? E aí se tornam pessoas melhores, pessoas mais racionais, pessoas que não ficam parando rua, fechando rua por causa de comemoração religiosa, não ficam parando a cidade por causa de Copa do Mundo, né? Não ficam onerando o Estado, a polícia, as instituições, porque querem fazer parada gay, querem fazer carnaval, querem fazer ano novo. Caralho, quanto que o ser humano vai melhorar? Então essa é a nossa proposta aqui. E é isso que eu tinha para dizer hoje, né?
Copa do Mundo para mim é uma idiotice, é a Copa do imundo, a Copa dos imbecis, é pão e circo para um bando de alienados mentais que são maus, têm essência. Se você comemora essas merda, você é um louco, você é responsável por todo esse lixo no qual nós estamos vivendo. Então, ficar por aqui, um abraço a todos, estamos juntos pela propagação do conhecimento e se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, né? Clicando nesse ícone aqui, você se inscreve automaticamente no nosso canal. Se inscrever, por favor, ative o sininho das notificações para estar sempre recebendo as novidades dos vídeos. Se gostou desse vídeo, nos dê um like. Se desejar, seja membro do nosso canal. Fui!